Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos aqui em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada a alunos do 6º e 7º anos do Fundamental 2, também alunos do 1º, 2º, 3º e 4º período da Educação de Jovens e Adulto, da EJA. Hoje um assunto muito legal que nós iremos trabalhar fala exclusivamente de um movimento chamado globalização. Vamos lá? O que é globalização? Bom, primeiro slide. Olha, para a gente começar aqui a brincar com essa palavra, brincar com esse termo tão importante, e aí quando eu falo brincar, na realidade, de maneira figurativa, que é um assunto extremamente importante e na condição da geopolítica. É justamente nesse momento que nós começamos a inserir nos alunos dos 6º e 7º anos a geopolítica, tirar ele do físico e elevar ele para a questão política, fazer ele pensar, fazer ele dialogar, pensar com sua própria cabeça, passar a compreender o mundo dentro das percepções, das suas percepções e dentro daquilo que ele já leu, que ele já discutiu, que ele já debateu. Isso é extremamente importante. Nesse momento, é o momento exato para inserir a geopolítica nos nossos alunos. A primeira questão que nós iremos trabalhar agora é a questão da globalização. E aí eu coloquei aqui uma tirinha de um grande cartunista chamado Quino, e aí eu coloquei isso propositalmente, nós iremos perceber o porquê que eu coloquei isso, que é da sua querida personagem conhecida como Mafalda. Gostaria de falar para vocês que eu estou na educação há 19 anos e sempre trabalhei com essa personagem. E aí ela é uma personagem de 6 anos, criada na década de 50, por um cartunista chamado Quino, é um cartunista argentino. E ela sempre lutou pela questão da igualdade social no mundo. A Mafalda sempre discutiu as questões sociais e, sobretudo, também a sua questão de sobreviver nesse mundo. Então, preste atenção, nós iremos falar e estamos falando de globalização, mas preste atenção na tirinha. Ela fala: é incrível a importância do dedo indicador. Subsequente, ela volta a falar: um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Interessante ela falando sobre a questão do dedo indicador, quando ela começa a perceber que ela fala que o dedo indicador é tão importante que quando o patrão faz assim, é 3.000 empregados na rua. Na realidade, é uma crítica social sobre a globalização, não é? Ela sempre, a Mafalda, que é essa personagem, sempre trabalhou criticando a desigualdade, criticando essa geopolítica desonesta, tá certo? Vamos caminhando mais um pouquinho aqui. Olha, propositalmente eu coloquei aqui de novo a Mafalda, que é essa personagem, já que estamos falando da questão da globalização, observando o mundo, não é? Observando, na realidade aqui, ela está observando a África ali, continente africano, logo ao norte, a Europa, não é? Todo o complexo mundial. Por que eu coloquei a Mafalda? Para fazer uma singela homenagem em nome de todos os professores sobre esse grande cartunista que era Joaquim Salvador Lovato. Nós perdemos ele agora esse mês que passou, nós estamos em 2020, evidentemente, não é? Morreu aos 88 anos, nasceu na cidade de Mendoza em 1932. Um grande escritor, um grande cartunista que criou na década de 50 a Mafalda, tá certo? Então é a minha homenagem em nome de todos os professores, porque esse personagem, todos os professores já utilizaram os livros de geografia, de história, de ciência, de matemática, traz o personagem da Mafalda, criada por esse grande cartunista que foi embora agora o mês passado. Tá joia? Então fica aqui a nossa homenagem, principalmente porque ela é imortalizada. Só para vocês terem uma noção, ela foi escrita, foi acoplado em mais de 30 países, não é? Comprar os livros, utiliza as charges, utiliza as tirinhas da Mafalda do nosso grande Joaquim Salvador Lovato, que é o Quino,
tá certo? Um grande argentino, um grande homem, não é? Que trabalhou, sobretudo, pela igualdade social e lutando contra a desigualdade, tá certo? Vamos caminhando aqui agora. Bom, é claro que hoje nós iremos falar, já estamos falando da questão da globalização. E aí, o que é a globalização? Depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945 adiante, o mundo passou a ser outro. Principalmente no processo de industrialização, na sua ótica de tecnologia, vários processos tecnológicos utilizados na Segunda Guerra Mundial foram inseridos nas indústrias de base, foram inseridos nas indústrias tecnológicas, as pessoas passaram então a ter acesso à parte dessa tecnologia. Eu falo a parte dessa tecnologia porque dentro desse mundo globalizado, evidentemente que as grandes potências têm o monopólio da tecnologia de ponta, tá certo? Porque no mundo há uma desigualdade social, econômica muito grande. Vocês vão entender isso. Então, o que é globalização na realidade? Presta atenção. Globalização é essa interação do mundo, é esse mecanismo online, é essa capacidade que o mundo tem instantaneamente de disseminar tanto informação, tanto tecnologia, tanto na área da economia, tanto na área da agricultura, tá certo? Isso de maneira universal. Você imagina, uma informação, você consegue disseminar uma informação de maneira rápida, instantânea. Eu até, nas aulas passadas, a gente já tinha trabalhado um pouquinho da globalização, assim, de maneira mais pontual, mas imagine que na Idade Média, por exemplo, um rei morria, às vezes passava 2, 3 anos, o seu súdito não sabia que o rei já tinha morrido fazia alguns anos. Só para vocês terem uma noção. Hoje, a informação ela é simultânea, ela é online, né? E nós temos acesso a essa informação. E aí, o que eu fiz questão de trazer para vocês? Pontos positivos da globalização, que da agora em diante nós não vamos mais viver sem essa palavra, globalização, não é? Que tem a ver com essa interação mundial, com essa tecnologia que nós utilizamos, pontos positivos da globalização e pontos negativos da globalização. Então vamos conhecer um pouco aqui. Pontos positivos da globalização ou vantagens da globalização. Primeiro, diminuição das distâncias e do tempo. Repare, pessoal, hoje você pega um voo, por exemplo, em Guarulhos, um voo internacional, para a Rússia, para Moscou, para Paris, para Londres, é coisa de horas, tá certo? Ou seja, você tem um voo marcado para ir, um voo marcado para voltar, é tudo muito rápido, não é? Esse processo de intercomunicação, ele é muito rápido, esse processo de disseminação, tanto do conhecimento como deslocamento, ele é muito rápido, ele se dá de maneira muito tecnológica e nós temos acesso a isso. Portanto, o mundo, na sua maneira globalizada, diminuiu as distâncias, ou seja, o mundo encurtou. Por quê? Porque nós temos um acesso mais avante sobre esse processo, né, de localização e de interação mundial. O outro ponto interessante é a questão do tempo. Nós gastávamos um tempo enorme, por exemplo, para ir para a Itália, para Roma. Nós íamos de navio, né? Isso no século passado. Então você gastava, às vezes, 1 mês, 40 dias para chegar num outro país. Hoje essa escala é horas, Então a diminuição da distância e do tempo foi algo fantástico, nós utilizamos ela, né, de maneira intensa, o mundo utiliza, tá certo? Depois, difusão das notícias, né, do conhecimento das formas mais rápidas, de transporte, barreiras físicas, política, em todo o mundo, né? O que está dizendo aqui na realidade? Olha, as notícias, essa maneira globalizada, imagine que o mundo, de maneira simultânea, recebe e dissemina as mesmas informações. Isso você está sabendo, por exemplo, agora também a movimentação nos Estados Unidos, né? Com a reeleição, o presidente Donald Trump querendo ser reeleito, né? E daí por diante nós simultaneamente, de maneira online, vemos e assistimos todo esse aparato político, nessa jogada geopolítica nos Estados Unidos, tá certo? Olha, a questão da transposição de barreira. É muito interessante quando a gente fala nessa transposição de barreira da própria cultura. O mundo, de certa maneira, ocidentalizando, mas também orientalizando, não é? Você pega a questão, por exemplo,
da eminência agora da Coreia do Sul, não é? Esses grupos, né? Musicais, disseminando essa cultura no mundo inteiro. E subsequente também a ocidentalização do mundo, não é? Unhas pintadas, cabelos coloridos, né? Muita maquiagem, roupa, marca, shopping, né? Essa transposição de barreira. Isso é positivo? Isso é negativo? São questões que temos que discutir, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com nossa mania, tá certo? Vamos caminhar em mais uma questão aqui. A redução média dos produtos, embora não seja uma característica constante, né? Gente, dos avanços no campo e científico. Agora, essa parte aqui é muito interessante, quando ele fala na redução dos preços, né? Olha, isso é de maneira, assim, palpável, não é? Hoje você tem, assim, só, por exemplo, na China você tem basicamente quase que 1,4 bilhões de pessoas produzindo, não é? Um contingente populacional na Índia, não é? Na Indonésia, produzindo para Nike, para Adidas, para Mizuno. Quer dizer, fez com que esse produto barateasse. Então, por exemplo, uma parte da produção mundial que estava pautado só numa elite, hoje o proletariado, não é, tem acesso a isso. É claro, está tudo vinculado ao dinheiro, ao trabalho, à moeda, não é? E são produtos, de certa maneira, descartáveis e com baixa durabilidade também, mas isso é produzido em grande escala. Portanto, nós também temos acesso a isso, não é? A internacionalização dos produtos, não é? Por exemplo, no Brasil, até no início da década de 90, nós tínhamos pouquíssimas marcas automobilísticas estrangeiras, né? Por exemplo, a Renault, a Peugeot, entrou depois de maneira intensa, né? Hoje, você tem assim, uma diversidade de todas as marcas por conta dessa concorrência mundial, não é? Por conta dessas multinacionais que aproveitaram esse momento para se expandir pelo mundo, tá certo? Essa talvez seria uma das vantagens também, mas isso também nós teríamos que discutir num outro momento para saber até que ponto isso é vantagem. Explicando a globalização, vamos caminhar mais um pouco aqui. Os avanços no campo e na ciência. Claro, gente, olha, o campo, se você pegar um processo produtivo, por exemplo, na década de 50, que você tinha uma fazenda que tinha 200, 300 trabalhadores, o cara que capinava e daí por diante, né, o agricultor. Com a tecnologia, com a implementação do campo, com os insumos, não é, com os agrotóxicos, fez com que esse contingente diminuísse de maneira, assim, estrondosa e esse aparato, essa revolução verde que aconteceu no campo vinculado à globalização fez com que houvesse de lá para cá superproduções, não é? O que produzia, por exemplo, em 40 mil hectares, você produz hoje uma produção maior em 5 mil hectares, quer dizer, esse boom no processo agropecuário, que virou o agrobusiness, né? O agronegócio, tá certo? É uma outra questão que nós deveríamos discutir também, os pontos positivo e negativo. Eu estou colocando aqui como positivo, mas de certa maneira também há ponto negativo, porque ali também houve o êxodo rural, né? Ao mesmo tempo que o campo, o processo tecnológico chegou no campo, também houve uma evasão para a cidade, né? Que nós chamamos de êxodo rural, inchando a cidade, né? Dessas pessoas que vieram para o campo sem preparo, que vieram do campo sem preparo nenhum para a cidade, não é? Vamos para a próxima aqui. Informações diversas sobre dados econômicos, políticos, sociais também se dispersam, né, rapidamente contribuindo para o avanço de muitas áreas do saber. Olha, isso também é muito interessante, não é? A questão dos documentários, dos filmes, dos livros, não é? A questão industrial, a questão do comércio mundial, né, de entender a economia de cada país. Então, todo esse aparato fez com que houvesse uma clareza maior da economia dos países e atacar os pontos mais vulneráveis, não é? Tanto que você tem a questão da OMC, não é? Da OMS, quer dizer, de vários órgãos, não é, que trabalha com esses dados, não é? Hoje isso em escala mundial. Então nós sabemos, por exemplo, a economia de todos os países da África, a economia da Europa, né? Nós podemos negociar com esses países, caminhar para um país que tem uma probabilidade maior de dar um retorno, feedback e daí por diante. São os pontos positivos, mas também tem pontos negativos, tá certo?
vamos aqui, a integração dos sistemas bancários mundial, entre outros aspectos, né? Bom, isso nós podemos colocar como um ponto positivo, mas, de certa maneira, são esses grandes grupos econômicos aqui que mandam no mundo, não é? Que determina, que, de certa maneira, ditam as regras, não é? Um ponto positivo, mas também ponto negativo. O que eu estou querendo dizer para vocês, nossos telespectadores, para os pais, para os alunos que estão nos assistindo nesse momento, é que tudo precisa de ser discutido. Não há algo fixo, uma proposta que vai ser exatamente aquilo. É preciso discutir, é preciso debater. Assim se forma uma nação crítica que, a partir desse momento, vai crescer. Tá certo? Bom, agora a questão das desvantagens da globalização. Nós falamos nas vantagens, não é? E falei para vocês que é um ponto de discussão, porque na sua totalidade há também desvantagem, até nas vantagens, tá certo? É preciso discutir, foi o que eu acabei de falar para vocês. Então vamos aqui, numa primeira desvantagem, forma desigual com que ela se expande, beneficiando quase sempre as localidades econômicas mais desenvolvidas e chegando atrasado e de forma incompleta a outras regiões, tornando-se as dependentes economicamente. Olha, é muito interessante quando a gente fala na globalização, nesse processo de interação, nessa mundialização, e nós imaginamos que isso chega para as pessoas e chega para os países de maneira igualitária, que é uma grande mentira. Evidentemente, os países que detêm as grandes patentes, os países que detêm as grandes economias, detêm também essa tecnologia e faz com que esses países mais vulneráveis sejam colônias, tá certo? Se você pegar o Brasil, por exemplo, que é um país que tem um processo tecnológico também muito interessante, nós dependemos exclusivamente das grandes potências. Isso eu estou falando do Brasil, que hoje é a 9ª potência mundial, não é? Você tem o nono PIB mundial, também passando, né, sofrendo muito com a questão do coronavírus, né? Daí por diante. Mas é preciso entender que essa globalização causou uma desigualdade social muito grande, porque as grandes economias que detêm as patentes, que detêm a tecnologia, fizeram com que o restante dos países, os outros restantes desses países, se tornassem então colônias dependentes dos seus produtos, não é? Em momento algum existe uma política para que isso seja de maneira igualitária, tá certo? É o domínio, é a geopolítica, por isso é importante discutir essas questões, sobretudo da globalização. O segundo ponto é: países ricos conseguem expandir mais facilmente seus valores, suas informações, e algo que não ocorre nas regiões periféricas ou periferizadas, não é? O que ele está dizendo aqui? Gente, olha, se você pegar, por exemplo, uma superpotência igual os Estados Unidos colocam seus valores, não é? Dentro da indústria do cinema, consegue expandir, consegue agregar. Por quê? Porque é um país que detém praticamente a tecnologia mundial, grande parte da tecnologia mundial, grande parte das multinacionais. Então, a indústria de Hollywood, esse mundo lúdico que os Estados Unidos traz, não é? A cultura norte-americana, quer dizer, todo mundo imitando, né? O homem ocidentalizado. E o que ele está falando aqui? Olha, você tem vários países na África ou na América do Sul que tem uma cultura fantástica, só que você não tem o poder aquisitivo, você não tem essa amplitude de divulgar a sua cultura. O que ele está falando? Que os países mais ricos que detêm economicamente o poder também têm a detenção dessa cultura, eles conseguem expandir a cultura do consumo, da Coca-Cola, do lanche, da batata e daí por diante. Eu falo isso para as pessoas entenderem de maneira mais clara, não é? Então, é muito mais fácil você comprar um produto norte-americano do que comprar, por exemplo, um produto produzido lá na Etiópia e daí por diante, não é? É só mais ou menos, talvez uma comparação muito extrêmica, mas é importante para o nosso aluno entender. Depois, a livre concorrência, que é um duro golpe aos países mais pobres. Gente, esse liberalismo econômico de tantas pessoas falam, é preciso compreender isso muito bem. Os países que detêm as patentes mundiais, os países que detêm a tecnologia, é muito simples falar em livre comércio. Agora, como que você vai competir, por exemplo, com um país igual aos Estados Unidos? Tá certo? Um país que detém praticamente grande parte da tecnologia mundial. O Brasil detém o quê?
em relação aos Estados Unidos? É uma formiguinha perto de um elefante, é uma comparação que nós fazemos com o nosso aluno. Então, eles vão te vender computador e você vai vender para eles banana. Eles vão te vender Windows, programa Windows, e você vai vender para eles laranja. O que eu quero dizer para vocês é que há uma diferença tecnológica estrondosa, assustadora. Então, quando a gente fala, por exemplo, nesse livre comércio, ele é muito injusto, porque os países emergentes, os países pobres, né, os países em desenvolvimento não detêm a tecnologia, são esses países de primeiro mundo, não é? Os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, né, esses países ricos que têm um monopólio, não é, das tecnologias. Como que você vai competir com esses países? Tá certo? Então é preciso pensar nisso, né, a questão do livre comércio. E depois, a crise financeira de países ricos que podem atingir com mais intensidade. Por exemplo, o nosso principal comprador hoje é a China. Se tem um problema econômico na China e uma defasagem na economia e para de comprar as nossas commodities, nosso produto de base, há um blackout praticamente na América do Sul, porque o Brasil é o principal país da América do Sul, a China é o principal comprador, o principal parceiro, né, juntamente com os Estados Unidos. O que eu quero dizer para vocês que esse mercado, essa integração mundial, qualquer problema que houver nas grandes potências vai atingir diretamente os seus países, né, emergentes. Por quê? Porque nós dependemos dessa tecnologia, nós dependemos desses grandes mercados, tá certo? Vamos aqui para a próxima aqui, protecionismo de mercado, ou seja, vou pegar os Estados Unidos de novo como exemplo. Os Estados Unidos, ele protege os seus agricultores. O Brasil é um país tropical que produz laranja de primeira linha. E o Brasil está exportando laranja para os Estados Unidos. O que o governo norte-americano faz para proteger o agricultor norte-americano? Ele vai lá e taxa a laranja brasileira, porque o Brasil conseguiria vender laranja para os Estados Unidos de maior qualidade e com preço menor. Aí ele taxa, chama protecionismo de mercado. O que ele faz? Para cada tonelada de laranja, o Brasil tem que pagar $500 para a laranja brasileira chegar caro lá e não prejudicar o agricultor norte-americano. Até nisso há uma discrepância muito grande. Consegue compreender isso? É algo para a gente se pensar, tá certo? Depois, a questão ambiental, não é? A questão ambiental, o ritmo do consumismo cada vez mais intensificado. O que está falando aqui é basicamente a industrialização, esses países que detêm a tecnologia, a indústria de base, né, que produz a indústria secundária, não é? Que produz essa tecnologia, precisa de uma indústria que fermente e que gere energia 24 horas. Então, por exemplo, os Estados Unidos não assina tratado ambiental nenhum. Por quê? Porque ele não quer diminuir o ritmo da sua produção, tá certo? E daí, o que há com o meio ambiente? É diretamente afetado por conta dessa ideia capitalista, por conta desse consumismo. Quer dizer, o nosso meio ambiente, então, é o que menos importa para as grandes potências, porque eles não querem parar em momento algum de produzir, tá certo? E depois a divisão internacional do trabalho, que é a exploração da mão de obra, não é? Essas grandes potências descobriu que pode produzir em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, a Nike, a Chevrolet, a Ford, dentre outras marcas norte-americanas, marca suíça, daí por diante vai lá, explora a mão de obra brasileira, explora a mão de obra indiana, explora a mão de obra chinesa. Por quê? Porque o cidadão num país desse trabalha muito mais para um valor bem menor. Então é mais em conta para ele explorar uma mão de obra fora do seu país de origem do que dentro do seu próprio país de origem. Ou seja, gera mais capital, gera mais renda. Isso nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Tá certo? A revisão da aula para vocês rapidamente. Nós falamos o que então? De globalização. Falamos da questão das tirinhas. Tá lembrado da Mafalda? Fizemos uma homenagem para o seu grande escritor. Falamos também do mundo cada vez menor, né, por conta dessa globalização. Ela foi importante? Ela é importante. Mas ela diminuiu a desigualdade social no mundo? Não. É preciso discutirmos isso. Pontos positivos da globalização e pontos negativos da globalização. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!